Bom dia, meu nome é Felipe Betim, sou editor do Jota. Nessa manhã, a Casa Jota vai fazer, em formato virtual, uma discussão sobre o cenário e as perspectivas para a saúde suplementar nesse ano. Esse debate tem como parceira a Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANAP. Participam comigo desse debate o Dr. Paulo Rebelo, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Dr. Renato Casarotti, presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, e Antônio Brito, diretor executivo da ANAP. Muito obrigado pela presença dos senhores e pela participação. Eu vou começar perguntando para o Dr. Paulo. O senhor está finalizando, em dezembro desse ano, o seu mandato na ANS. Então, eu gostaria de saber quais são as perspectivas para esse ano, o que o senhor acredita que ainda consegue realizar e o que eu gostaria de deixar de legado para a ANS. Bom, Felipe, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, cumprimentar o Renato, o Antônio Brito, dizendo a satisfação de participar de mais um painel com eles, vemos debatendo ao longo desses anos a saúde suplementar. Bem, eu termino sim meu mandato no final do ano, para ser mais preciso, dia 21 de dezembro, ainda tem algum tempo, ao meu ver, para colaborar dentro do setor de saúde suplementar, e aí como prioridade, Felipe, para 2024, nós temos, obviamente, nossa agenda regulatória, que é exatamente nossa ferramenta de prioridade, ou seja, aquilo que a gente determina dentro de um prazo, de 2023 até 2025, aquelas ações prioritárias da agência para esse período, para esse triênio. Então, vou destacar algumas delas que consta na nossa agenda regulatória, que é exatamente a melhoria do relacionamento entre as operadoras e os beneficiários de plano de saúde. Nós temos a melhoria do acesso à população aos planos de saúde, que aí seria exatamente aquela questão do guia ANS de planos, que é uma ferramenta em que os beneficiários da saúde suplementar eles podem entrar no site da agência para poder fazer a portabilidade entre uma operadora e outra. A gente tem como avançar e estamos estudando a forma de trazer essa transmissão, essa portabilidade de forma mais fluida, o aprimoramento da integração da saúde suplementar com o Sistema Único de Saúde. Nós temos tido várias conversas com a ministra ao longo desses anos, exatamente dentro dessa lógica de estar inserido, obviamente, estamos inseridos dentro do Sistema Brasileiro de Saúde, então esse é um tema importante, o Registro Nacional de Dados em Saúde, que está avançando, estamos discutindo muito a troca de informações entre a saúde privada e a saúde pública. A gente quer evoluir também com regras de agrupamento de contratos para ajuste de contratos coletivos até 29 vidas, que essa é o estudo que nós estamos fazendo com relação aos planos coletivos. A lógica não é definir o percentual do reajuste dos planos coletivos, mas dar mais transparência às regras que são apresentadas. Evoluímos também e temos muito a evoluir também relacionados às regras econômicas financeiras dentro do setor, relacionadas às regras dos ativos garantidores, às regras da solvência, enfim, eu acho que tem a próprio enfrentamento da revisão técnica que nós acabamos de incorporar na última reunião extraordinária de diretoria colegiada, na 11ª, o enfrentamento à revisão técnica que nós vamos enfrentar ao longo desse ano, ou seja, então temos um longo ano pela frente ainda. Quanto ao legado, Felipe, eu acho que me orgulho de fazer parte da história da ANS, de ter contribuído para o aperfeiçoamento dessa instituição, para o amadurecimento desse setor tão relevante para o país. Obviamente, lembrando que eu peguei exatamente no período da pandemia, um período complexo, um período difícil, um período que não foi trivial. Obviamente, a gente ter que nos acomodar, mudar a estrutura toda que nós tínhamos presencial para toda essa estrutura passar a trabalhar de casa e ter que regular um setor tão complexo, um setor que atende a quase 21 milhões de beneficiários, 26% da população brasileira está inserido dentro desse contexto. Então, eu acho que a agência tem evoluído muito, temos fortalecido os instrumentos de governança da agência, os instrumentos de governança dentro das operadoras, com foco na transparência, com foco na participação social. Temos mantido a interlocução permanente com os interessados do setor, proximidades com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário. Então, eu acho que a gente, como legado, eu acredito que a agência tem evoluído muito
nesse aspecto da transparência, do amplo diálogo, de um olhar atento aos direitos dos beneficiários, a inclusão e a diversidade. Nós aprovamos no ano passado a própria portaria do ESG, que também é um olhar que nós estamos tendo. Temos transformado os dados que nós temos dentro da agência em informação através dos Power BIs, daqueles painéis dinâmicos. Temos mais de 20 hoje, que é exatamente facilitando o conhecimento do consumidor através de uma linguagem cidadã, para que ele conheça os seus direitos, consiga verificar todas as informações do setor. Eu acho que esse é um grande legado que nós vamos fazer. E aí dentro, internamente, eu acho que conseguir levar muitos dos técnicos da agência em viagens ao longo das regiões desse nosso país, dessas 5 regiões que nós temos, para conhecer a cada uma das suas características, cada uma das suas especificidades. Eu acho que é um ganho tremendo, e é isso que eu acredito que essa minha parcela de contribuição desse período que estou na agência e ainda terei até o final do ano. Obrigado. Doutor Renato, o doutor Paulo tinha falado sobre a importância de uma relação né, entre beneficiários e operadoras. E aí eu queria saber do senhor o que levou os reajustes dos planos de saúde nesse último ano, né? E qual é a tendência esperada para os próximos anos? Bem, primeiramente, obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado, também está um prazer aqui com o Antônio Brito, na ANAP, o presidente Paulo Rebelo da ANS. Sempre mais um prazer dividir mais uma mesa com vocês. Aí, Felipe, o único ponto é que meu mandato termina antes do Paulo, tá? O meu termina agora no final de março. Então, o meu tempo está mais curto ainda para deixar esse restinho de legado dessa gestão. Mas foram muitos debates. E só para reafirmar, roubando um pouquinho do tempo aqui, claro, é que eu acho que o grande legado do Paulo, ou a forma dele conduzir a agência nesses últimos, principalmente no período dele como presidente, mas desde que ele assumiu como diretor lá atrás, é o fato de ter, eu refatizo, e é a mesma característica do Brito, de ser um construtor de pontes, né? De manter os canais de diálogo abertos, mesmo nos momentos de maior tensão, de maior divergência, né? As portas nunca estiveram fechadas para o diálogo, e acho que a gente acabou construindo soluções ou alternativas ao longo desse período, em virtude desses canais estarem sempre abertos para todos. Então, fica aqui meu registro, agradecimento antecipado ao trabalho que ele deixa na agência e o trabalho que o Brito faz também à frente da Associação Nacional dos Hospitais Privados. O que eu posso dizer, e aí vou tentar pegar um horizonte de tempo um pouquinho maior, né? Nos últimos 3 anos, que coincidem com a minha gestão na Abrange, que também pegou esse período da pandemia, acho que a única constante foi a mudança, né? A gente teve muita dificuldade de projetar o que ia acontecer com segurança nesse período, porque as mudanças eram muito constantes, né? Desde o ano de 2020, lá com isolamento social, com uma redução significativa de despesas assistenciais, porque as pessoas não usavam o serviço, depois a entrada da telemedicina, boom de Covid 2021, aquela gangorra de reajustes, né? Os reajustes historicamente baixos em 2021, em virtude da redução de 2020, depois historicamente altos em 2022, pelo fenômeno exatamente oposto, né? E eu acho que isso acabou levando a esse desafio grande que a gente tem no setor hoje de buscar um equilíbrio econômico-financeiro, né? A gente teve, principalmente o ano de 2022, ou entre 20 e 22, o resultado dessa redução ou das receitas mais comprimidas e de um aumento de despesas que era natural que acontecesse. Porque lembre que as despesas, você tenta, obviamente, fazer a gestão delas, mas tem um volume que é absolutamente necessário que acontece, né? Uma boa parte desse volume no sinal. E as receitas estão muito limitadas à capacidade de pagamento dos clientes, sejam pessoas físicas, sejam empresas. Então, ali foi uma tempestade perfeita. A impressão que eu tenho é que o ano de 2023 é um ano que a gente conseguiu, em alguma medida, reequilibrar, ou para fazer um paralelo com aquela dinâmica do Banco Central, né? A tendência ainda é de alta, ou melhor dizendo, o reajuste ainda está no patamar mais elevado, mas o viés é de equilíbrio, né? E essa é a minha expectativa agora para 2024. Acho que 2023, talvez no final do ano, a gente tenha alcançado um patamar de um pouco mais de estabilidade, com despesas ainda historicamente altas, mas mais estável. E agora, em 2024, a expectativa é que a gente consiga
manter esse equilíbrio. Acho que a gente passa por um ciclo de reajustes num patamar parecido com o do ano passado, talvez um pouco abaixo, mas parecido. Mas isso, somado a uma perspectiva de recuperação econômica, né, de equilíbrio do cenário macroeconômico do país, e somado à melhoria das ferramentas de gestão, né, depois a gente pode entrar nesse detalhe, teve muita coisa nova que surgiu. O grande exemplo que eu dou é o trabalho que a gente está tendo para fazer, o trabalho ainda incansável e ainda sem achar uma solução, acho que definitiva, para o tratamento do TEA, né, dos transtornos globais de desenvolvimento. Isso não é uma novidade, mas uma novidade enquanto desafio de gestão. Eu acho que a gente vem encontrando essas ferramentas e eu tô otimista nesse cenário. Eu sei que sou uma voz, às vezes, um pouco isolada, mas estou otimista que a gente consegue manter estabilidade em 2024 e mais para o segundo semestre você começa a recuperar a ponto de... Eu nunca mais vou me arriscar em falar em normalidade, tá, Felipe? Acho que normalidade não existe mais. Mas um patamar que a gente consiga reduzir as tensões, seja as tensões na relação com o beneficiário, seja as tensões na relação com os prestadores, seja o desafio de manutenção de equilíbrio das operadoras. A minha expectativa é que a gente, a partir do segundo semestre, entra no momento mais positivo, tá? Entendi. E, doutor Antônio, pegando um pouco que o doutor Renato falou, queria fazer um contraponto. O que o senhor apontaria como as principais preocupações do setor? Né? O doutor Renato falou muito sobre uma tendência de estabilidade, enfim, mas para o senhor, quais são as principais preocupações que ainda tem no setor, né? Vendo essas perspectivas todas para a saúde suplementar? Olha, inicialmente eu queria agradecer o convite do Jota e me perdoe, mas eu preciso fazer aqui o registro, até porque faz parte da resposta que quero lhe dar, o registro sobre o perfil com que o Renato e o Dr. Paulo têm atuado. Esse é um setor extremamente complexo, onde questões políticas, econômicas, sociais, jurídicas, científicas, elas surgem a cada minuto e onde é muito fácil levantar a voz. A coisa mais fácil nesse setor é levantar a voz. E a coisa mais difícil é manter um tom de voz construtivo, de diálogo, que muitas vezes até perde oportunidades de aparecer publicamente para poder construir reservadamente. E nós tivemos a sorte, a ANAP e o Brasil têm a sorte de ter, nesse momento muito complicado do Brasil, em termos de saúde suplementar, uma figura como o Dr. Paulo. Ele avisou, lembrou que dia 21 de dezembro é o último dia dele, dia 22 de dezembro vai ter uma fila na porta dele procurando tê-lo pelas suas qualidades. E um lugar onde eu acho que ele cabe como uma luva é comandante de corpo de bombeiros. Né? Demonstrou uma expertise maravilhoso para apagar incêndio. Então, é realmente o registro. E o nosso Renato está deixando aí a Abrange, a presidência da Abrange, agora em março, tem sido um parceiro extraordinário nessa construção, porque, repito, esse é um setor onde é muito fácil levantar a voz. O complicado nesse setor é ser útil com um tom de voz não necessariamente alto. Falando nisso, né, as dificuldades. Os desafios, né? Assim, as maiores preocupações do setor. O que o senhor apontaria como? Veja, eu acho que há dificuldades de curto e de médio e longo prazo. Nós não podemos, na minha opinião, na opinião da ANAP, deixar de reconhecer que o setor enfrenta uma série de dificuldades para poder manter o seu crescimento ao longo dos próximos anos. Né? Nós temos aí oscilado em torno de 50 milhões de vidas. Há dificuldades estruturais, especialmente no caso dos planos individuais, para que esse número possa crescer muito. As empresas estão com limitações para poder contratar planos, limitações de ordem econômico-financeira. Essas limitações estabeleceram dificuldades para as operadoras em função do aumento de sinistro, a um novo perfil de paciente e de consumidor dos planos. Isto gerou um ajuste muito forte
por parte das operadoras, que gerou muita tensão, porque as operadoras saíram a resolver o seu problema de caixa, intervindo drasticamente no caixa dos prestadores de serviço, que, por sua vez, têm que tomar providências e acabam repercutindo no fluxo de caixa dos fornecedores. Então, o setor, como disse o Casarotti, o setor viveu um 23 muito tenso, onde, do ponto de vista econômico, parecia que estava tudo bem, porque os hospitais estão lotados e porque o número de pessoas com planos levemente aumentou. Mas, na verdade, a disputa mudou-se para um outro lado, que é o lado da gestão do recurso do sistema, do fluxo de caixa do sistema. Eu compartilho com o Casarotti de um discreto otimismo, no sentido de que acho que a gente pode ter um 24 menos tenso do que 23. E nós vamos precisar muito continuar conversando, a agência, as operadoras, os hospitais, os fornecedores, para fazer no curto prazo algumas correções na questão do ajuste de fluxo de caixa. Me preocupa muito o fato de que ainda são muito elevados os valores não informados à agência e que estão retidos para pagamento pelas operadoras através de instrumentos tipo glosa, enfim, outras tecnicalidades. Nós precisamos sentar, e isso não vai ser no grito, tem que sentar, dialogar e ver como é que a gente faz com esse curto prazo. E não perder de vista, até em termos de agenda regulatória, as questões de médio e longo prazo. Nós temos que sair da maldição dos 50 milhões. Eu digo a maldição dos 50 milhões porque a gente há 5 ou 6 anos está ali, 48, 49, dá uma melhoradinha, chega em quase 51. Como é que a gente faz um plano de voo para ter 70 milhões? O que nos impede de ter 70 milhões se a maioria dos brasileiros querem ter um plano? Eu paro por aqui, mas eu queria salientar, temos desafios de médio e longo prazo, uma tensão que eu espero que diminua de curto prazo, e só vamos enfrentar os desafios, seja de curto ou de médio e longo prazo, com pessoas como o Paulo e o Renato. Doutor Paulo, existe hoje uma demanda crescente pela inclusão de novas tecnologias, de novos tratamentos, e, ao mesmo tempo, existe a necessidade de manter a sustentabilidade, né, da saúde suplementar. Como conciliar essas duas coisas para o senhor? Como é que é possível fazer essa conciliação? Bom, Felipe, na verdade, nosso desafio é imenso e permanente. Eu acho que pegando um pouco o gancho do Brito, assim, a gente vive num mundo em transição, né? Que essas mudanças, essas alterações econômicas, sociais, tecnológicas estão chegando numa velocidade sem precedente, e é um pouco isso, essa questão das tecnologias, podendo chegar, inclusive, a momentos de disrupção, né? Então, eu acho que é um pouco esse momento que a gente está vivendo. Agora, a agência tem um processo de revisão do rol, que ele é muito criterioso, é baseado na avaliação de tecnologia em saúde, que é a ATS. As propostas de incorporação dessas tecnologias são enviadas para a agência, para a gente fazer uma análise muito criteriosa sobre as evidências científicas, sobre o impacto econômico de cada uma dessas inclusões, da viabilidade da oferta do procedimento em todo o país, ou seja, é um trabalho técnico necessário que garante que essas incorporações tragam ganhos coletivos e resultados clínicos relevantes para os pacientes. Aí trago uma informação que, obviamente, no tempo de incorporação que nós tínhamos, era um prazo, fazendo uma meia-culpa, era um prazo relativamente longo, de quase 2 anos, mas houve uma mudança legislativa que encurtou esse prazo. Hoje nós temos um dos prazos mais exíguos do mundo. Para que se tenha uma ideia, para a incorporação de tecnologia, temos um prazo de 180 mais 90 dias, e antineoplasias orais, nós temos um prazo de 120 mais 60. A agência tem, dentro do seu rol, mais de 3.000 tecnologias incorporadas. Todas as doenças catalogadas no CID-10 são cobertas pelo rol. Nós temos um rol dinâmico. Houve essa discussão se era um rol taxativo, se era um rol exemplificativo. Só no ano passado foram incorporadas mais de 30 tecnologias. Então, eu acho que o processo que a agência faz é um processo que abarca toda essa questão, visando, acima de tudo, a sustentabilidade, sem, obviamente, deixar de gerar de trazer esses benefícios
ao beneficiário. Agora, além disso, é fundamental, obviamente, que a operadora faça a gestão da saúde de seus pacientes, dos seus beneficiários, coloque ele no centro dessas atenções, façam programas de promoção, de prevenção de riscos e doenças, implementem atenção primária, orientando, no caso, o paciente a se movimentar no setor, cuidem da qualidade da prestação desse serviço. Então, são vários fatores que vão influenciar essa questão da sustentabilidade do setor. Não é apenas a tecnologia, não é as incorporações de tecnologias. Brito falou todos os desafios que nós temos. Nós temos desafios legislativos, desafios sociais, a densidade demográfica. Em 2050, nós teremos uma estrutura etária envelhecida. Cada 101 idosos, nós teremos 100 jovens, que acaba impactando essa lógica do mutualismo. Então, eu acredito que é através do diálogo, é através de uma sentada na mesa, construindo pontos, como foi colocado por Renato, para que a gente possa, obviamente, superar esses desafios estruturantes que nós temos pela frente. Doutor Renato, o doutor Brito tinha falado sobre como chegar a 70 milhões, né, de usuários de plano de saúde. Existe uma questão aí que é o valor dos planos, né? Eu acredito que seja uma das barreiras. E eu queria saber do senhor como é que é possível baratear os planos e manter a qualidade do atendimento e da prestação de serviço? Quer dizer, o que a Abrange como entidade defende, né, para o setor? É possível baratear? É possível chegar a planos mais baratos? Excelente pergunta, Felipe. Possível é. Eu acho que o grande dilema, mas a gente não consegue fazer isso abertamente com a sociedade, para fazer isso com o produto que a gente acabou criando na saúde suplementar, não dá. Isso eu vou deixar claro, né? Um produto que tem uma cobertura tão abrangente e crescente, né? Eu falo, a saúde suplementar, ou o plano de saúde é o único produto que todo ano ele cresce, no sentido do que é coberto pelo plano de saúde. É difícil imaginar que um produto cujo escopo aumenta todo ano vai ter um valor reduzido. Acho que até contraintuitivo, né? A gente pensar em qualquer outro setor econômico, quanto mais coisas você oferece, a tendência é que o preço seja maior. Então, aqui acho que tem duas possibilidades. Primeira possibilidade é a gente fazer um trabalho efetivo de gestão de saúde, até que o Paulo trouxe, né? E fazer uma incorporação cada vez mais criteriosa dessas tecnologias. E aí, até ressalto o ponto que o Paulo falou, peguei esse levantamento no ano passado, né? Dos 100% de tecnologias de pedidos de incorporação que foram apresentados na agência, houve incorporação de 59% e 41% não foi incorporado, que para mim mostra um equilíbrio, mostra um critério nessa avaliação, né? Não é simplesmente fazer o pedido e entrar, é muito importante que isso aconteça. E, de outro lado, reduzir os custos burocráticos, o que não é fácil, Felipe, e é normal. Por que não é fácil? É natural que haja pressão para que você tenha cada vez, mesmo o Paulo falou, né, mais governança, mais controle, isso traz mais custos para o sistema, né? Vou dar um exemplo agora de uma norma que a agência soltou e não é exclusividade da agência, é um pedido geral para vários setores econômicos. No nosso caso aqui, que você tenha a revisão de toda e qualquer, revisão dentro da operadora, né, de toda e qualquer negativa de cobertura. Para fazer essa revisão individualizada, eu vou ter que ampliar muito a minha área de atendimento, né? Ela é dimensionada por um volume de demandas. Para todas aquelas negativas, eu vou ter que revisar, vou ter que contratar mais gente. E esse custo é embutido no sistema e vai parar no preço do produto. Então, assim, eu acho que a batalha aqui, a batalha com as regras atuais, é muito mais no sentido de, não de reduzir o preço, mas de evitar que ele suba no patamar que ele tem subido nos últimos anos. Eu acho que é batalhar para tentar ter reajustes menos elevados. E essa batalha temos que ter para ampliar o acesso. E aí, numa lógica de crescimento econômico e com preços crescendo numa velocidade menor, você tem uma chance de ampliar acesso por essa ponta. A outra ponta, que é muito controversa, mas a gente já debateu, Paulo, o próprio Brito já participou desse debate, é um debate que continua, se vale a pena a gente pensar com produtos com outros tipos de cobertura, né? A gente tem um debate eterno ali do plano, de um fortalecimento do plano ambulatorial, né? Um plano de consultas e exames. É um belo debate. E aí, eu já fui e voltei nisso algumas vezes, né? De achar que faz sentido, outras acham que não faz, mas eu acho que pelo menos debater essa possibilidade existe, porque tem sim uma demanda reprimida grande, né?
Quando você olha para os usuários do SUS, o principal gargalo do SUS não é na atenção primária, tem espaço para aumentar. Hoje a cobertura de atenção primária gira em torno ali de 65% da população, dá para aumentar, mas já é bastante significativo. E o gargalo que você tem na alta complexidade também, apesar de existir, ele é menos presente nas grandes cidades, por exemplo, né? Então, você tem institutos como o INCOR, como o ICESP, o próprio Hospital das Clínicas, que entrega alta complexidade. Onde está o grande gargalo do SUS? Ali no meio, né? Nas consultas e exames, que muitas vezes você leva um tempo grande para conseguir agendar uma consulta, um tempo maior ainda para fazer, por exemplo, uma mamografia, as filas são grandes. Eu acho que ali tem um espaço que a gente poderia, com um produto desenhado para isso, ajudar a ocupar. Agora, tem que ser um produto, na minha opinião, que seja comercializado de forma clara, as pessoas entendam o que elas estão adquirindo, né? Você não pode comprar um plano ambulatorial e no processo de venda dar a entender que aquilo tem toda e qualquer cobertura, né? Então, isso é muito importante, melhorar esse processo e que você, aí para o ponto do Paulo, que a gente consiga gerar uma integração entre o público e o privado, para que você evite a fragmentação, né? Que a pessoa saia da atenção primária, eventualmente ache uma consulta de especialidade no plano ambulatorial dele, faça um exame e com esse exame tenha uma indicação para uma cirurgia no SUS. Isso é muito mais fácil falar do que fazer, tá? Para ser muito transparente. Mas acho que o debate é válido e, na minha opinião, a ampliação de acesso nesse patamar é mais fácil vir por aqui do que simplesmente tentar baratear o preço dos planos de referência, né, que são muito mais abrangentes. Entendi. O doutor Brito e o doutor Paulo querem fazer algum complemento a essa pergunta? Tem alguma... eu queria ouvir a opinião de vocês, assim. Como é que a gente barateia, torna mais acessível, mantendo a qualidade do atendimento? Eu acho que nós temos um problema que é político e cultural no Brasil. Nós achamos que é possível ter tudo para todos a preço de nada. A gente quer ter estradas asfaltadas e iluminadas e não quer ter pedágio. A gente quer ter educação gratuita, qualificada para todos. E a gente quer ter saúde absolutamente moderna, tecnológica, com incorporação de 100%, só que nem o setor público consegue pagar isso através do SUS, nem o setor privado consegue oferecer se não transferir para o preço. Então, nós lidamos com esse problema que está sendo aqui discutido no meio de uma concepção cultural que é muito problemática. A ideia de que é possível ter tudo, só que não é possível ter tudo. Não sendo possível ter tudo, nós temos escolhas a fazer, e aí eu caio no específico. Eu acho, é a minha percepção, que nós temos que aprofundar a discussão sobre uma maior amplitude de planos, de tipos de planos. Eu acho que a gente tem poucos tipos e a gente precisaria oferecer, aumentar a prateleira do supermercado. Aumentar a prateleira do supermercado, de modo que haja condições. Acho que a gente precisa perseguir mais, apesar das dificuldades, instrumentos como coparticipação. Tá? Então, no fundo, hoje, a oferta ela é uma oferta ainda pequena e vai gerando deformações, como, por exemplo, o fato de não havendo uma boa oferta em termos de planos individuais, ter se construído esse plano individual, ele se torna plano de pequenas empresas para poucas vidas, e por aí a gente vai. Agora, pode haver o debate que houver, pode haver o estudo que houver, que a gente não vai superar isto. No fim do dia vai custar alguma coisa. Custa. E nós precisamos enfrentar esse problema. Eu imagino as dificuldades que a gente tem no Congresso Nacional, de às vezes ter que explicar para os parlamentares, olha, custa. No fim do dia, custa. E nós temos perdido essa batalha em termos de opinião pública, porque se constrói. Eu também quero para mim, para minha família. Eu todos os dias falo mal do Renato, quando vou pagar o meu plano de saúde. Agora, não tem jeito, não houve, né, doutor Paulo? Não houve no mundo resposta para isso.
A resposta nórdica, lá da Dinamarca, da Suécia, ela custa 50 e poucos % do PIB em termos de impostos. A resposta americana é uma resposta ou tem dinheiro para pagar ou não leva. A resposta pública em sistemas de Cuba ao Brasil, enfim, ela tem limites decorrendo. Então, tem limite. E a gente tem perdido a batalha de explicar que tem limite. Entendi. O doutor Paulo quer complementar, quer adicionar alguma coisa sobre isso? Veja, eu acho que o debate é válido, a gente precisa enfrentar esse assunto, não tem, não cabe à agência estabelecer qual o tamanho do setor de saúde suplementar, não somos nós que vamos dizer que o setor precisa ter 70, 100, 200, ou seja, não é essa a nossa função, não é essa a competência que a agência tem. Agora, eu acredito que sim, que a gente pode avançar em encontrar produtos outros que possam, de fato, atender a necessidade ou o desejo da população. Nós temos em estudos realizados, é o terceiro maior objeto de consumo da população brasileira, é você ter um plano de saúde. Você tem, obviamente, dentro do sistema brasileiro, um produto em que nós temos no mercado relacionados a cartão desconto e clínicas populares que têm um atendimento de consultas e exames, obviamente que não se tem um número certo, mas estima-se que seja em torno de 50, 60 milhões de pessoas que são atendidos por esse produto. Agora, a gente tem um problema a enfrentar, como o Renato bem colocou. É fácil falar, mas executar é complicado, porque, na verdade, você, de posse dessa informação, de posse desse exame, você não pode ir direto, caso você não tenha um produto com abrangência, um plano com abrangência maior, você não pode levar esses exames para o Sistema Único de Saúde, e aí você tem que entrar numa fila para fazer novamente esses exames, e aí demora, enfim. Então, eu acho que esse debate precisa acontecer. A agência está à disposição para que a gente possa enfrentar ele, está inclusive em debates internos nossos, de que forma a gente vai poder enfrentar esse assunto, mas eu acredito que é isso, eu acho que é levantando informação, como o Brito bem colocou, eu acho que a gente peca e perde o debate, perde o diálogo em razão das narrativas que são colocadas, das narrativas que são apresentadas, e muitas vezes a gente não tem esses números para contrapor. Então, eu acredito que com a informação qualificada, com dados qualificados, a gente consiga colocar isso na mesa e aí sim encontrar soluções para esses problemas, porque obviamente é um desejo da população. O sistema de saúde tem um público, tem um serviço de qualidade, tem uma relevância, e a Covid demonstrou isso, mas obviamente as pessoas também têm interesse e desejo de estar dentro do setor de saúde suplementar. Então eu acho que é o debate, é o diálogo, para que a gente possa enfrentar esse problema, para dar cada vez mais acesso a toda a população. Felipe, deixa eu me dar, que vendo o Paulo e o Brito, me lembrei Claro. de uma coisa, né? A gente Claro. pode até tocar nesse ponto que o Paulo falou, não só para essa ideia de outros tipos, e aí quando eu falo outros tipos de plano, aqui a gente já corre um risco grande, que tem uma memória dos planos populares e tal, e o debate já mini planos, N nomes diferentes pejorativos. Mas uma coisa para o ponto que o Paulo levantou no CONAP, que é o Congresso da ANAP do ano passado, e faz sentido, é pensar talvez em algumas dessas iniciativas, né? A gente fazer no modelo de sandbox, achar bons parceiros, eventualmente um município que seja parceiro, que tope fazer essa jornada, né, de ter um plano ambulatorial que conversa com o sistema público, até para ter dados e mostrar, olha, funciona, ou eventualmente, como a gente faz em empresas, né, e no setor público também, é pilotar para ver se funciona. Porque de repente a gente tem uma tese, né, imagina que vai dar certo, se você, na prática, não funciona, né? Encontrar ambientes seguros, controlados, para que a gente possa testar esses modelos na prática e ver se de fato eles entregam o que a gente imagina que eles possam entregar, pode ser um caminho interessante para a gente conseguir avançar nesses temas mais polêmicos. Entendi. Doutor Brito, o doutor Renato tinha falado faz pouco tempo sobre como o cenário ele era bastante instável nos últimos anos e agora ele começa a estabilizar. Mas a gente veio de uns anos aí bastante complicados. Eu queria saber como é que isso afetou o setor dos hospitais privados, né? Como é que isso afeta os hospitais privados e consequentemente, né, a população como um todo e o próprio SUS. Eu acho que num momento como esse, diante de
um veículo como o Jota, a gente tem a obrigação de não contribuir com falsas narrativas. Então, vamos lá. Os hospitais, o setor privado, vai muito bem, obrigado, se a gente considerar o nível de ocupação. Há uma busca pela população dos serviços assistenciais prestados pelos hospitais que recuperou níveis pré-pandemia. Ponto. Os hospitais tiveram, nestes últimos 2 anos, e eu já relatei isso aqui, dificuldades muito mais decorrentes de receber pelo serviço que prestam do que da necessidade de prestar serviços. E isto é uma questão que a gente está discutindo fortemente com as operadoras, porque, como eu já referi, o que aconteceu foi que, nesse período de maiores dificuldades, as operadoras fizeram ajustes nos seus fluxos à custa do fluxo de caixa dos hospitais. Hospitais menores e alguns hospitais grandes foram obrigados a comprometer programas de investimento. Então, em função da dificuldade de caixa, eles jogam para mais adiante eventuais investimentos. E nós chegamos a ter desinvestimento. Ainda recentemente, um hospital muito importante, que é o Hospital Oswaldo Cruz, fechou uma unidade muito importante, que era a unidade da Rua Vergueiro, mostrando que existem essas dificuldades. Agora, nenhuma dificuldade que a gente está enfrentando vai nos fazer perder a confiança de que o sistema é um sistema vitorioso. Apesar de todos os problemas, nós temos 51 milhões de pessoas, a maioria dos brasileiros quer ter o seu plano de saúde, há uma qualidade média muito boa. Então, nós não podemos agora, em função da dificuldade deste momento, jogar fora 20 e tantos anos de um esforço enorme. A ANS, apesar dos seus problemas, é uma agência e nós temos regulação. O setor privado, apesar dos pesares, nós temos um sistema. A questão que nós temos que nos preocupar, na minha opinião, são duas. Uma, como é que a gente resolve esse problema de fluxo de caixa que está ocorrendo nesse momento? E dois, como é que a gente, e eu sempre faço a provocação dessa forma, como é que a gente faz um programa para aumentar significativamente o número de brasileiros com planos de saúde? Certo. Doutor Paulo, um levantamento da Fena Saúde observou um aumento de 66% das ações civis e queixa-crimes contra plano de saúde em 2022 e 2023. Como é que a gente lida com esse aumento da judicialização, né, envolvendo o plano de saúde? Como isso afeta a saúde suplementar e até o sistema como um todo? Bom, Felipe, na verdade, dados do próprio CNJ, eu vou trazer que a gente vive dentro de uma lógica de hiperjudicialização, né? E aí tem os números, até 2022 eram quase 300 mil novas ações por ano só relacionadas à questão da saúde suplementar, e aí 2023 já tem um número elevado nesse sentido. Mas o fato é que eu, assim como eu mencionei, com relação à falta de informação qualificada para a tomada de decisão, quando há uma narrativa na discussão, seja o legislativo, eu entendo que também nós carecemos de uma informação qualificada com relação aos dados do judiciário. Nem o próprio CNJ consegue quantificar ou trazer uma informação qualificada dessa questão relacionada à judicialização. Por isso que a gente precisa debater, obviamente tem dentro do CNJ um fórum, que é o FONAJUS, no qual a agência tem assento e eu faço parte desse fórum, para tentar encontrar soluções relacionadas a essa questão da hiperjudicialização. A agência não participa do polo passivo dessas ações, então nós não temos como mensurar ou ter uma visão mais holística dessa questão. Estima-se que tem um percentual de 3% a 4% no impacto no setor de saúde suplementar decorrente da judicialização, mas eu acho que a gente precisa, de fato, avançar em tentar levantar informações qualificadas para que a gente possa ter uma visão mais assertiva, ou seja, é uma boa judicialização no sentido de que
aquilo que está previsto no contrato não foi ofertado pela operadora, ou não, ou é uma má judicialização no sentido de que aquilo que não está no rol, aquela tecnologia que não está no rol, está sendo pleiteado pelo autor. Então, são essas questões que eu acho que a gente precisa, obviamente, aprofundar e debater para que a gente possa, de fato, ter uma informação qualificada de qual o impacto da judicialização no setor. Mais recentemente, a gente viu, num jornal de grande circulação, foi visto com relação à judicialização no setor aéreo, em que eles conseguiram levantar, obviamente são as operadoras, na verdade as companhias são menores, são 3, eu acho, aqui no Brasil, e eles conseguiram mensurar qual o tamanho, qual o impacto da judicialização no setor, chegando a quase R$1 bilhão, ou seja, um acréscimo de R$10 por cada passagem emitida em razão dessa judicialização. Nós não temos esse número no setor de saúde suplementar. E aí a agência, o que a agência faz em razão dessa situação? A agência tem, obviamente, o ANIP, que é uma ferramenta de soluções de conflito, em que nós temos um prazo de quase 5 dias para questões assistenciais, ou seja, uma vez apresentando essa reclamação através do 0800 701 9656, o beneficiário entra em contato conosco, abre essa NIP e automaticamente a operadora no qual ele é vinculado tem um prazo de 5 dias para solucionar o problema ou, não solucionando, segue um processo sancionador. Nós temos um índice de resolutividade elevado, a mais de 80% dessas reclamações são solucionadas, ou seja, então é uma ferramenta importante e que exatamente faz com que, através desse instrumento, nós eliminemos uma possível ação judicial em razão dessa solução que é feita aqui na agência. Nós temos também a própria ouvidoria, ou seja, tem uma ouvidoria na agência e nós temos contato com todas as ouvidorias das operadoras de plano de saúde para que eles consigam, através desse canal do cidadão, conseguir resolver os problemas relacionados às reclamações que nós temos do setor. E, para além disso, a agência tem um programa Parceiros da Cidadania. Nós temos 41 acordos já firmados exatamente para trocar informação, trocar experiência, dados, junto com o Senacom, junto com os tribunais de justiça, junto com os ministérios públicos, defensorias públicas. E, além disso, temos participado, junto ao Conselho Nacional de Justiça, de vários seminários ao longo do país, exatamente para que a gente possa levar o conhecimento daquilo que a agência faz, do que a regulação faz dentro do setor de saúde suplementar, para que os magistrados, de fato, tenham conhecimento e, quando eles forem decidir por uma ação específica, eles tenham o mesmo conhecimento ou conhecimento parecido técnico nosso para decidir de forma assertiva. Tem, obviamente, a iniciativa do próprio CNJ, que é um programa em que o NatJus, em que os magistrados podem consultar essa ferramenta antes de proferir essas decisões. Então, eu acho que algumas iniciativas já existem, a agência está querendo, ao longo desse ano, realizar eventos em todos os tribunais de justiça do país, levando o que a agência faz para que a gente possa, de fato, transmitir o conhecimento para, obviamente, ajudar e subsidiar os magistrados quando eles proferirem decisões relacionadas ao setor de saúde suplementar. Então, Felipe, são várias iniciativas, não é uma questão fácil, sobretudo quando você é um magistrado e você está diante de uma situação específica em que o autor da ação alega que há um possível problema de causar morte sua, se essa liminar não for concedida. Então, e tem a característica cultural, né? O país é um país latino que, obviamente, diante desse contexto todo, e aí tem um Estado em alguns outros países ouvindo essa questão relacionada à judicialização. Tive agora há pouco em Portugal, em que praticamente não existe judicialização decorrente de uma situação em que nós temos um órgão específico que faz exatamente o trabalho de regulação de um setor. Então, o judiciário acaba ouvindo e, dentro de uma lógica de princípio de deferência, acaba decidindo naquilo que o órgão regulador de um determinado setor acaba decidindo e, enfim, eu acho que é um pouco essa característica, mas a agência está nesse papel, tem esse papel de estar divulgando cada vez mais, transmitindo conhecimento junto a todos os órgãos, seja do legislador, seja através do judiciário, e é esse papel que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Eu queria escutar o Dr. Renato, se a Abrange, como entidade, tem algum diagnóstico mais preciso sobre esse aumento da judicialização
E no âmbito dos planos de saúde, o que é que se está fazendo para evitar, né, essa judicialização, em termos de ferramentas, em termos de... Primeiro, eu posso estar errado, tá? Até porque o levantamento é da FenaSaúde e não é da Abrange. Eu acho que esse da FenaSaúde é do outro lado, tá? Olhando as ações ajuizadas pelas operadoras de plano de saúde. E como você mencionou queixa-crime, realmente teve um boom ano passado por causa do combate às fraudes, né? Então, isso realmente aumentou bastante. E aí, esse é um outro tópico para a gente debater depois. Claro. Né? Mas falando da judicialização da gente como polo passivo, o Paulo falou, realmente são poucos dados que a gente tem. E eu acho, e houve, ainda que tenha havido um aumento, para mim, o fenômeno que eu começo a perceber mais imediato, que traz uma preocupação, e aí é um dado do CNJ, específico da saúde suplementar, é o valor total judicializado. Às vezes não está aumentando tanto o volume de ações, mas vamos usar a expressão do setor, o ticket médio de cada ação está subindo muito. Então, o valor judicializado, o valor total judicializado em 2021 foi de... Perdão, 2021 foi de 2 bilhões de reais. Esse valor, no ano seguinte, subiu um pouco, subiu para 4 bilhões de reais, subiu bastante, né? Para 4 bilhões de reais. E no ano passado, não tem um dado fechado, tem um dado até setembro, mas se projetando a mesma velocidade do ano até o final do ano, isso chegaria a algo como 5,5 bilhões de reais. Falei errado primeiro, tá? 2,5. Então, foi de 2,5 para algo como 5,5, né? É mais de 100% de aumento no valor judicializado. E aí, aqui eu vou fazer uma tese, a gente não tem dados concretos. Para mim, o que pode estar levando ao aumento disso é a complexidade dos procedimentos envolvidos nas ações judiciais e, principalmente, ações judiciais envolvendo medicamentos, que tendem a ter um valor bastante elevado, né? Então, isso acaba puxando muito esse valor total lá para cima. É uma preocupação que a gente tem e é outro ponto de debate, que é a discussão sobre incorporação e cobertura de medicamentos de altíssimo custo. Como solução, o Paulo comentou da NIP, a gente tem falado muito com as operadoras também para fortalecer os canais internos, né, para ter ouvidorias mais resolutivas, é fundamental divulgar esse canal. Às vezes acontece também de você ter uma burocracia para acessar os canais das operadoras, né? Então, para você poder acessar a ouvidoria, tem que ter o protocolo do call center. Estamos sugerindo que se mude isso para que seja cada vez mais fácil para as pessoas acessarem as operadoras diretamente. A NIP é super resolutiva, é tão resolutiva que eu sei que a agência tem feito o trabalho, a gente também, para tentar separar o joio do trigo, porque ela acaba sendo utilizada também, uma escala pequena, mas é utilizada inclusive para fraudar, né? Os fraudadores sabem o quão efetiva é a NIP e acabam usando como canal, mas a gente tem tomado cada vez mais iniciativas, a agência também, para reduzir isso. E, para mim, o Paulo tocou, a melhor forma de reduzir ou ser mais efetivo na judicialização é levando o conhecimento. Eu fiz... Uma das nossas associadas da Abrange fez um levantamento interno, uma amostra pequena, que foi do ano passado, para pegar das liminares concedidas, quantos realmente eram de tratamentos que eram considerados urgentes. E dos 100%, 92% dos casos não eram urgentes. E a liminar foi concedida por uma percepção de ser um tema absolutamente urgente. E isso acontece por essa diferença de conhecimento entre o magistrado e o caso concreto, né? O juiz não é médico, e ele fica vulnerável a isso. E, por outro lado, você tem uma adesão muito baixa a utilizar esses canais, né? Seja o NAT Jus Federal, que a iniciativa que o Paulo falou, ou mesmo o NAT é o Núcleo de Apoio Técnico que alguns tribunais criaram nos estados, né? Com pessoas, com médicos, com profissionais, para poderem auxiliarem os juízes nesses casos. A adesão é muito baixa. Eu acho que é fundamental a gente entender por que essa adesão é baixa, por que existe essa resistência. É uma percepção de viés desse núcleo de apoio técnico, é porque o juiz tem um perito que ele está muito habituado a usar todos os dias e usa sempre o mesmo perito. Por que ele usa pouco esses órgãos técnicos? Porque bons exemplos tem. E o melhor exemplo que a gente tem não está na saúde suplementar, e o Paulo conhece esse exemplo tanto quanto eu, que é um NAT criado no estado do Rio de Janeiro só para o SUS. Foi iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde, ela banca lá um corpo técnico para auxiliar o judiciário, e ali a adesão é muito alta. Talvez por ter a percepção de ser saúde pública, né? A adesão é muito alta. E lá, o percentual de decisões contrárias ao Estado do Rio de Janeiro caiu absurdamente. Mas eu acho que o número que eu tenho
do Pedro Palheiro, que é procurador-geral do Estado. Posso estar errado, né, Paulo? Mas algo como assim, uma queda de 70% a 80% de decisões contrárias. Isso é fruto de conhecimento que foi levado. Eu acho que temos que ver, e as iniciativas existem, como é que a gente aumenta a adesão disso, né? Por exemplo, São Paulo. Todo o NAT que foi criado em São Paulo não avançou. A magistratura ignora, né? Como é que a gente muda esse cenário? Porque eu ainda acho que é o melhor mecanismo para melhorar a qualidade das decisões, principalmente nesses casos em que existe uma percepção de urgência, de emergência, que leva à concessão da liminar. Porque uma vez que você concede a tutela antecipada da liminar, né, e o tratamento é feito, você não vai, mesmo que você ganhe o processo no final, você nunca vai conseguir cobrar isso de volta do beneficiário, né, principalmente no valor desse. Então, melhorar essa qualidade na entrada das ações é fundamental, e eu acho que o caminho está por aí de fortalecimento desses núcleos de apoio técnico e de ampliar a adesão da magistratura, entender por que ela não existe hoje, para que eles sejam efetivos. Certo. Doutor Brito, mudando um pouco de assunto, a gente fala muito sobre desperdícios na saúde suplementar, e se fala muito sobre a necessidade de aumentar a prevenção, até a atenção primária dentro da saúde suplementar. Então, eu queria saber do senhor, assim, é possível que o foco na prevenção da saúde se torne, de fato, uma prática na saúde privada? Como é que a gente aposta nisso dentro da saúde suplementar? E, enfim, existe um potencial de melhoria da saúde geral associada à redução dos custos? A gente aqui na ANAP promove com frequência debates sobre esse tema e a conclusão é sempre a mesma, e eu sou obrigado a voltar a ela. Nós não estamos fazendo gestão de saúde. Nós fazemos enfrentamento de doença. E a população brasileira não só está envelhecendo, como lembrou o doutor Paulo, como está envelhecendo mal. O nosso problema não é estar envelhecendo, é envelhecendo mal, com um crescimento absurdo de envelhecimento e obesidade, envelhecimento e doenças crônicas, com explosões nos números de determinadas doenças, o câncer é um exemplo. Então, nós temos um desafio como sociedade. Aí não adianta botar nas costas da ANS ou da saúde suplementar ou só do SUS, é nas costas do país. Nós estamos envelhecendo mal. Ponto. Todas as experiências, todas, quando se pega um conjunto de uma determinada parte da população e se faz uma administração da saúde, promovendo exames preventivos frequentes, promovendo medidas de correção a tempo, é óbvio que diminui a doença. E é só diminuindo a doença que vai diminuir o custo de enfrentar a doença. Me perdoe estar dizendo essas coisas que são tão simples, mas elas estão sendo esquecidas um pouco no nosso dia a dia. Qual é o problema das operadoras? Tirando pouquíssimas exceções, existem pouquíssimas iniciativas funcionando. As que eu conheço são grandes empresas que se deram conta da vantagem em promover a saúde e que montam, numa população fechada dos seus funcionários, esses acompanhamentos com resultados maravilhosos. Qual é o dever de casa das operadoras, acho que da ANS, e tem havido algumas conversas nesse sentido? O que a gente poderia fazer de estímulos econômico-financeiros para que houvesse interesse em passar-se à gestão da saúde populacional? Só que essa gestão, ela envolve um outro problema. É que se a minha operadora, a operadora onde eu tenho plano, começa a cuidar da minha saúde, e eu, no fim do ano, troco para a operadora B, a operadora A fez o investimento, vai ser descontinuado, aí envolve um outro problema que as operadoras não gostam de falar, que é o problema do papel do corretor e da corretagem. No Brasil, o que dá dinheiro é a pessoa não ficar no mesmo plano ao longo do ano. No Brasil, o que dá dinheiro é o troca-troca de operadora a cada final de ano. É isso que dá dinheiro para as corretoras e é isso que dá dinheiro, em grande parte, também para as operadoras. Embora seja enganoso, porque entra por uma porta e sai pela outra. Então, vejam,
que é um problema extremamente complexo, mas eu me atrevo a dizer que entre as discussões que nós temos que ter é essa. Se todos estão convencidos da necessidade de gestão de saúde populacional, que instrumentos regulatórios e, especialmente, que estímulos econômico-financeiros é possível, se é que é possível, criar para poder estimular o número de operadoras e de pilotos ou de projetos nesse sentido. É debate, não é, doutor Paulo e Renata, é debate para mais de metro. Bom, a gente está chegando nos minutos finais aqui do nosso debate. 30 segundos, eu sei que vai estourar o tempo, mas para esse Claro, ponto, pode falar. Eu acho que tem uma coisa que tenho percebido mais recentemente, e fui também me indagando isso, né? Porque é mais um ponto que a gente tem uma tese muito bem estabelecida, né? Em razoável medida efetiva na saúde pública, por que a gente não avança aqui? Né? E eu fico assim, poxa, porque baixa oferta, tem poucos programas sendo ofertados, e aí fui puxar um histórico, já vi que já foi muita coisa ofertada. Né? Não é tipo, nunca se ofereceu. Muita coisa foi ofertada, mas pouquíssima coisa funciona. E aí, tentando fazer um paralelo, e eu acho que o Brito tocou nisso, tangenciou um pouco, eu acho que tem um aspecto cultural fortíssimo, talvez não seja só brasileiro, não. Né? As pessoas elas aderem mais aos programas conforme a percepção de risco delas. Por isso que essa adesão é muito maior nas idades mais avançadas. Mas, muitas vezes, quando você chega nesse ponto, né, a situação já está... Várias medidas preventivas que poderiam ser adotadas, o tempo já foi. Né? Então, assim, elas são muito menos efetivas. A gente precisa pensar em algum modelo, e aí talvez seja um debate muito difícil, em que a adesão a esses programas não seja voluntária, ela seja mandatória, seja obrigatória para você ter acesso a determinado tipo de serviço ou de linha de cuidado. Você ficaria admirado, eu peguei um caso recente na operadora que eu trabalho agora, e até depois foi judicializado, do volume de consultas que foram desmarcadas pela mesma beneficiária. 10 vezes. Marcou, não foi. E aí eu falei assim, será que quantas vezes eu não fiz a mesma coisa? Estava brincando aqui antes da conversa, né? Brincando da minha vista, que está terrível. Estava chegando nada, o Paulo estava até brincando com relação a isso. Não fui. Tem uns 4 anos que eu não vou no oftalmologista. Então, assim, tem esse componente, eu acho que é menos, para a gente também não infantilizar muito, né, o beneficiário, tem uma questão de oferta de programas, mas como é que eu crio, e talvez o estímulo econômico não seja para a operadora, mas como é que, de fato, eu consigo estimular as pessoas a aderirem a esses programas? E eu não tenho a resposta, tá? Mas eu acho que passa por aí, né? A gente sabe o quão efetiva foi a vacinação no momento que ela se tornou compulsória para determinadas situações, né? Para poder viajar, para poder entrar em determinados locais. Então, estou extremando aqui, mas eu acho que passa por aí para a gente conseguir avançar nessa adesão na saúde privada também, como existe na pública. Perdão, Felipe. Não, imagina. A gente está chegando nos minutos finais e eu queria fazer uma pergunta para o doutor Paulo, mas, enfim, queria que o doutor Brito e o doutor Renato também respondessem. Que é como é que o setor público e o setor privado podem trabalhar juntos, podem trabalhar melhor juntos, né? Em prol da saúde da população, ao invés de, como o doutor Brito tinha falado, a saúde privada está sempre tratando de doença. Então, como é que o setor privado e o público podem trabalhar juntos para melhorar a saúde da população e não só tratar doença? Bom, Felipe, eu acho que assim, algumas iniciativas já tem, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, implantar e dar escala a ela. Eu acho que o modelo assistencial que é implantado pelo sistema público, como o Brito já bem colocou, a gente pode replicar no sistema da saúde suplementar e dentro de uma lógica da integração das informações que são passadas tanto do público como privado. Eu acho que se a gente, a partir do momento que a gente conseguir fazer com que haja essas informações de forma fluida, respeitando, obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, e enfim, eu acho que a gente consegue ter mais eficiência nessa jornada do paciente. E avançando naquilo que for, por exemplo, a atenção primária é destaque na saúde, no sistema público, então vamos talvez fazer esse atendimento, essa porta de
de entrada ser através de um médico de família, que o paciente que é atendido lá, e depois essa coordenação do cuidado, essa ação, essa atenção integrada da jornada do paciente seja feita de outra forma. Eu acho que tem várias sinergias. O que de fato precisa fazer, assim, obviamente tem alguns entraves, alguns debates que precisam ser tratados. O Renato já mencionou a questão de consultas que são realizadas no privado, que você leva para o público, não é aceita, e tem toda uma lógica com relação a você não passar na frente da fila de uma pessoa que está no público. Então, assim, são questões que precisam ser enfrentadas, colocar esse problema na mesa e tentar construir soluções dentro de uma lógica que a gente faz parte de um sistema brasileiro de saúde. E é isso que a gente precisa fazer, é debater, discutir e encontrar soluções. Eu acho que as soluções existem, e aí trazendo, eu acho que o paciente precisa estar ciente da situação, e aí trazendo só um pouco, eu acho que dentro dos pacientes, os beneficiários da saúde suplementar, eles foram estimulados a ter um plano de saúde, obviamente quando eles podem ter esse plano, e poderem usar da forma como eles bem entenderam. Então hoje, eu acho que esse modelo que nós tínhamos até hoje não se sustenta mais daqui para frente. E veja, não estou querendo dizer que o setor vai acabar, não é isso. Mas eu acho que esse modelo precisa ser modificado, seja mudança com relação à gestão, seja mudança com relação ao modelo assistencial, e a gente já mencionou aqui algumas iniciativas que podem ser feitas, e eu acho que o paciente precisa sim ser detentor desse direito, e ele precisa sim ser estimulado. Obviamente o ideal é que fosse de forma espontânea, mas eu acho que a gente precisa encontrar uma forma ou um estímulo financeiro, talvez um produto espelho, como a gente mencionou lá no próprio CONAP, quando a gente esteve lá, um produto espelho, ou seja, a partir do momento em que você segue uma coordenação do cuidado estabelecida pela operadora, de ser atendido pelo médico de família, e depois esse médico de família lhe conduz pelo sistema sem ter uma lógica fragmentada, você tem um benefício financeiro em razão do valor que você paga no seu plano. Eu acho que talvez pode ser um pontapé para que a gente possa mudar essa cultura que nós temos hoje, porque quem tem um plano acha que pode ter tudo sem considerar os custos, porque no final das contas, quando tudo que você utiliza, ou cada frequência de utilização sendo maior, esse repasse vai ser feito para o próprio beneficiário. Ele tem que entender, a operadora não tem dinheiro, prestador não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o beneficiário, e a capacidade de financiamento, de custear o plano de saúde das famílias brasileiras está chegando no seu limite. Então, por isso que a gente precisa, de fato, mudar esse modelo que nos chegou até aqui. Eu tenho certeza que daqui para frente não vai sustentar, e aí a gente precisa mudar, seja no modelo de gestão, seja no modelo assistencial. Doutor Renato, suas considerações finais, como é que o setor público e o privado podem trabalhar melhor juntos? Primeiro, só reforçar o que o Paulo falou, acho que nessa integração, ela começa a avançar, ela vai ser fundamental para você evitar essa fragmentação. É natural e vai sempre acontecer no Brasil das pessoas migrarem de um subsistema para outro, né? Está muito vinculado, inclusive, ao vínculo empregatício. Essa transição precisa ser mais fluida, e integração e troca de dados é fundamental. E tem um outro ponto que é mais recente, e eu sei, inclusive, que a agência tem trabalhado nisso também, e a gente tem tentado falar com o Ministério, é como é que a gente pode unir forças na incorporação tecnológica, né? Acho que aqui tem um espaço que a gente precisa explorar melhor, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em medicamentos de altíssimo custo, a gente precisava discutir a incorporação e mesmo a negociação com as indústrias que desenvolvem como o Estado brasileiro. Acho que a gente ganha escala, ganha efetividade, e numa dessa consegue incorporar a preços mais acessíveis e que onerem menos o sistema, e, como disse o Paulo, no final, o próprio beneficiário, no caso do plano de saúde, ou o usuário, né? Menos pressão em impostos, no caso da saúde pública. Então, eu acho que unir forças na discussão de incorporação tecnológica seria um outro ponto de colaboração, e, na minha opinião, seria um claro modelo de ganha-ganha nesse sentido. Doutor Brito, suas considerações finais sobre esse tema? O senhor tem alguma coisa a adicionar? Eu queria concordar muito com o doutor Paulo também nisto, né? No sentido de que já há algumas iniciativas, e me parece que o foco deveria ser a questão de dados, né? Nós temos um esforço muito bom sendo feito neste momento no Ministério da Saúde, liderado pela secretária Ana Estela e, obviamente, pela ministra Nízia, e o setor privado está atrasado na questão de interoperabilidade de dados. Qualquer que seja a tentativa de melhorar
a qualidade da assistência prestada ao paciente e de reduzir custos, passa por saber o que está acontecendo. É óbvio. Você se refere ao prontuário único também, né? Que é uma iniciativa... Prontuário único, interoperabilidade, né? Não é possível que a gente tenha virado CPF único e agora identidade única antes de ter virado um prontuário básico único. É um absurdo isso no Brasil, né? Nós somos mais competentes, em geral, do que fomos e temos sido nessa questão do prontuário único na área de saúde. Então, eu apenas acrescentaria ou enfatizaria que a questão de dados é a chave para que a gente possa integrar qualquer coisa. Ainda mais, como disse muito bem o doutor Paulo, a ideia de que sistema único de saúde ou sistema privado de saúde é o sistema brasileiro de saúde. Eles têm que se conversar e conversar, eles têm que conversar entre si e conversar a partir de uma base comum de dados. Tá certo. Bom, ficou alguma ponta solta? Algum de vocês gostaria de adicionar alguma coisa antes da gente encerrar esse debate? Eu acho que ficaram mais ou menos umas 87 pontas soltas, mas a gente tenta atá-las mais para frente. Ficou tudo solto. Bom, então esse foi mais um debate da Casa J. Eu gostaria de agradecer demais ao Dr. Paulo Rebelo, presidente da ANS, ao Dr. Renato Casarotti, da Abrange, e ao Dr. Antônio Brito, da ANAP. Muito obrigado e até a próxima. Até logo, bom dia para todos.